Podcast diferenciado ao vivo pela Rádio Paraná Oficial. Trazendo grandes entrevistas e análises, com a apresentação Naná Botton. Parece que essa audiência de custódia favorece o bandido. Não. A audiência de custódia que acontece serve lá? Para ver a regularidade da prisão. Se ele sofreu agressão física, tudo. E nós temos a oportunidade como defesa de pedir o livramento dele, a liberdade provisória dele, se ele atende os requisitos. Né? A gente não pode colocar tudo no mesmo saco. A grande maioria dos presos vai passar por uma audiência de custódia. Ela vai demorar ali umas 24 horas, 48 horas para ela ocorrer. Tá. Então, isso... e eu estou sendo bem combativo porque eu não quero disseminar, o bandido sai antes do policial. Isso não é verdade. Então, é que a gente vê muito na internet. O que parece é que os direitos humanos sempre estão nessas audiências de custódia. Não existe isso. Não existe então, direitos humanos em audiência de custódia. Então, isso é uma coisa que tem que ser desmistificada, porque não as existe. Pessoas acreditam que é os direitos humanos que vai lá para dizer que o bandido é um coitadinho, porque o policial bateu nele e coisas assim. Então, não existe isso. Não existe isso. O policial não pode bater em ninguém. O policial tem que conter a ameaça. Se o policial bateu, ele tem que ser... ele tem que ser... responder por isso. Ele tem que conter. Isso quer saber? Eu acho que o policial tinha que bater mesmo. Porque o cara... Às vezes o cara... Puxa vida, é que é tão injusto isso. Porque às vezes ele não fez. Até que se prove o contrário, né? Às vezes ele não fez. Então vamos ver assim, como que o homem, o ser masculino, ele é vulnerável a certas leis. Isso eu tenho visto mesmo. Principalmente a Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, um estupro. Porque se teve conjunção carnal consentida, a mulher vai ter todos os traços de que houve conjunção carnal. Existe um exame para isso. Explicar que foi consentido ou não, tem um outro caminho gigante. Nesse ponto eu defendo muito os homens. Eu acho que está aí um tipo de lei que está sendo usada de maneira política. A Lei Maria da Penha, ela é ótima. Ela é ótima. Mas ela é mal usada por mulheres mal intencionadas. Eu também acho, concordo. O que pega e deixa para todo mundo ruim. Sabe? A gente pode até esclarecer uma coisa para você, para a sua audiência, que não existe tirar queixa-crime de Maria da Penha. Não tira. Não tira. É um tipo penal público incondicionado. O legislador já fez isso porque muita mulher usava a Maria da Penha como ameaça. Nossa. Eu vou lá, vou denunciar e depois eu tiro a queixa. Sim. Agora não existe mais isso. Você conhece a história da Maria da Penha? Um pouco por cima, não me adentrei muito. Porque é o tipo de lei, que essa em especial é uma lei que eu acho boa. É uma lei que realmente visa proteger a mulher. Não acho que proteja. É uma pena que parece que a corrupção está no DNA das pessoas. Porque não tem nada que seja tão bom em que vai alguém lá e não, prostitua aquela lei para benefício próprio. Isso acontece em todo lugar. Mas eu acho que isso acontece muito no Brasil. Sim. Eu sempre falo que o problema do Brasil é o brasileiro. Eu também acho. O problema do Brasil é o brasileiro. É sempre com jeitinho, é sempre só vendo o seu lado. E isso em qualquer instância de poder. Parece que está na natureza das pessoas. Parece que está na natureza das pessoas. Que coisa. Então, nós estávamos falando aí sobre essas questões, você falou sobre a Bolsa Família, né? Falando sobre crimes, você acha que os crimes são cometidos por pessoas assim mais vulneráveis, mais humildes no sentido pobreza? A porcentagem de pessoas que cometem crimes estão nas periferias mesmo ou tá de maneira geral? Eu acredito,
vendo sempre esse mundo que o criminoso pode estar em qualquer escala social. O que vai diferenciar o crime que ele faz. Uhum. Um cara que rouba, que faz um furto de cabo de energia, ele vai estar em uma casta social. Né? O cara que compra dele, o receptador, vai estar em outra. Sim. Né? Tão criminoso quanto. Tão criminoso quanto. Mas vai aumentando da mesma forma o político corrupto. Ele está em outra casta, mas ele também está roubando. É o mesmo tipo penal. E rouba mais. Porque ele precisa de mais. Uhum. Enquanto esse ladrãozinho de cabo aqui... Sobrevive. O jantar de sexta-feira à noite dele é uma porção com 3 hambúrgueres, tudo para ele, mais 3 filhos. Uhum. O desse político é uma viagem internacional. Às custas do dinheiro do povo. Às custas do dinheiro do povo. Esse daqui às custas do dinheiro público, porque quem cabeia isso é a Copel. No final, acaba tudo saindo do bolso do povo. Tudo sai do bolso do povo. Tudo sai do bolso do povo. Então, eu acredito que é assim. Criminoso, ele tem que ser... quem cometeu um crime, ele tem que ser punido. Punir é civilizatório. Mas ele tem que ser punido no grau do crime que ele cometeu. Sim. Não pode ultrapassar um tempo absurdo de instrução processual e a pessoa continuar presa e daí de lá ele sai solto. Uhum. Sabe? A polícia tem que ter as suas diretrizes para conseguir fazer inquéritos bons, para entregar uma denúncia boa para o Ministério Público e eles conseguirem realmente processar essa pessoa na justiça. Para ser justo. Para ser justo. Porque tem que lembrar uma coisa, Naná, que promotor é um promotor de justiça, não é um promotor de acusação. Uhum. Ele tem que promover a justiça. Sim. Por isso que o promotor pode pedir absolvição, porque ele não é acusação. Mesmo a grande maioria dos promotores achando que eles são acusação. Sim, sim. Né? E o juiz não é parte. Esse jogo é jogado por 2 pessoas. O promotor de justiça e a defesa. O juiz não é parte nisso. O juiz não pode... Se o promotor pediu absolvição, eu pedi absolvição, o juiz não pode virar assim, mas eu vou condenar. Não, tem que seguir um padrão. E eles continuam condenando. Uhum. E vai para a segunda instância, o tribunal confirma a condenação. Daí como é que advogado fica? Cadê a nossa segurança Então, jurídica? passa por cima da autoridade do advogado. Ou seja, para que serve o advogado? E para que serve o promotor? Se tem um lá que vai decidir no final das contas, sem conhecer a causa direito. Porque você vai ler um processo num papel ali. É uma coisa então, meio assim, fria. Tudo que parece que o direito, o Código Penal é de 1940. Ele é uma colcha de retalhos. Né? Está ultrapassado. Está ultrapassado. Porque os crimes hoje são mais crime da internet. Acontece muitos crimes da internet. Sim, é muito. Né? E tem crime lá que não existe mais, tipo penal. Sabe? Eles vão arrumando aqui, arrumando ali. Deu uma banca de grandes juristas, fizeram uma reforma do direito penal. Porra. Passou? Não passou. Bom, é não isso. Veio o pacote anticrime, que era um absurdo a primeira propositura dele. Um absurdo. Daí, o grande ponto que eu acho fundamental, assim, o juiz das garantias, que veio no pacote anticrime. O que é o juiz das garantias? Isso que eu ia perguntar, o que é? O juiz das garantias é assim. O juiz das garantias, ele vai instruir todo o processo. Então, ele vai dar liberdade provisória, vai negar liberdade provisória, ele vai colher as provas, ele vai inquirir testemunhas, ele vai fazer todo um caderno processual e vai entregar todo esse caderno processual para outro juiz. Para esse juiz pegar esse caderno processual e julgar, sem estar maculado pelo processo. Então, por isso que ele garante que o processo vai seguir o devido... Vai ser julgado, ele garante o devido processo legal, isso. A cadeia de custódia das provas, e vai entregar tudo isso para um segundo juiz, e esse segundo juiz que vai pegar só aquele caderno processual que não está maculado, que não teve que revogar pedido de liberdade,
Não foi ele que fez nada disso. Já pensou? O juiz vai lá, o advogado protocolou o pedido de liberdade, o processo inteiro, e ele não deu. No final ele chega assim, pô, mas eu vou ter que absolver. Ele pensa assim, puta que cagada. Vou condenar só pra... Vou condenar pouquinho aqui, mas eu vou condenar. Porra, é vida de uma pessoa. Pois é. E a Suprema Corte? Não tem um juiz de garantias na Suprema Corte para poder falar, ó, está errado esse negócio aqui? Mas a primeira coisa que a Suprema Corte falou, que não tinha como as varas terem mais um juiz para fazer o juiz das garantias. Mas é isso, né? As pessoas têm que pensar... Os caras são os deuses do Olimpo. Que o único direito que você está sempre suscetível é o criminal. Eu falo que o direito criminal é sempre um fantasma que está aqui atrás de você. Todo mundo está sujeito a cometer um crime. Sim. Eu brinco com os meus amigos assim, se você bebe e você dirige, você já fez as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, eu não bebo e dirijo, mas eventualmente você já fez. Eu ainda não gastei meu réu primário. Mas eventualmente você já fez. E daí como é que você vai julgar o cara que atropelou alguém porque estava bêbado? Eu tenho um filho que foi assassinado. Foi assassinado. E o que aconteceu? Ele foi assassinado e tinha um menino que estava com ele, que ele estava lá instalando um som, que ele trabalhava numa loja de som, no carro do menino. E chegou uma galera lá, de policiais, atirando no menino, porque o menino era bandido. Não tinha como saber que o menino era bandido. E como ele saiu de dentro do carro, que ele estava embaixo assim, do banco arrumando o fio, ele acabou levando um tiro. Aí ele caiu tonto, levou um tiro aqui no nariz, aqui caiu, daí alguém foi lá e a vizinha contou que alguém deu um tiro no coração dele. Só que a gente descobriu que esse pessoal que matou o menino com 11 tiros e depois deu um tiro a queima-roupa no meu filho, ele era assassino de policiais. A polícia estava perseguindo ele e deu que o meu filho estava lá junto, instalando o som no carro dele, que ele gostava de ir lá como é que se chama? No autódromo, fazer competição de som. E ele trabalhava na loja de som, foi instalar. Então, aí saiu na notícia que meu filho era parceiro dele. Meu marido entrou em pânico. A mídia é cruel. Eu acredito que os jornalistas que fazem esse tipo de programa, eles deveriam ser muito mais responsabilizados. Porque os jornalistas, eles acabam com a vida de uma pessoa. Não só isso. A gente começou a fazer... A gente fez assim, umas camisetas aí, vamos protestar contra isso, sabe? Da mídia falar que o menino era criminoso, os dois eram parceiros criminosos, né? E daí isso chegou até o governador. Na época era o Beto Richa. Aí o governador, falando sobre o crime, ele falou, não, os dois têm ficha na polícia. O que eu posso fazer? Só que isso já passou, a gente resolveu não mexer mais nisso, né? Então, em relação à mídia, né, eu vejo que existe muita desinformação em relação a tudo que tem acontecido. Como eu acabei de falar para você, sobre os direitos humanos. Todo mundo acha que os direitos humanos está lá na audiência de custódia para proteger o bandido. Eu tenho um grupo de família no meu WhatsApp. Eu tenho um grupo de família que eu nem respondo mais. Então, a gente querem acreditar no que querem acreditar. A gente está aqui para esclarecer as pessoas. Sim. Agora, tem gente que não quer ser esclarecida. Então, qual é o papel de direitos humanos nesses inquéritos de criminais, desses inquéritos criminais? Eu advogo há 10 anos, eu nunca vi direitos humanos estar em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Eu já vi uma... Tem que ver os direitos humanos entrar num presídio. Aí precisava de direitos humanos. O Código Penal ele é ultrapassado. Agora, o processo penal não está tão ruim assim. Não está tão ruim assim. Tirando os abusos de autoridade, de juízes eventuais, assim, mas a gente tem um processo, a gente tem juízes muito bons. Nós temos juízes muito comprometidos. Sim, E o processo... Poxa, acabei de te falar assim, o moleque foi lá, tava traficando mesmo. Foi comprovado que ele estava traficando.
E mesmo assim o Código Penal fala assim, opa, vamos te dar uma segunda chance. Sim. Vamos te dar uma segunda chance. Crimes de menor potencial ofensivo, a gente consegue fazer um acordo com o Ministério Público para a pessoa conseguir pagar uma multa, um serviço. Ser punido para... Ser punido para dar uma lição. Né? Porque, é claro, são pessoas que não têm um potencial ofensivo. Isso grande. só para réu primário. Só para réu primário. Ah. Só para réu primário. Tem uma série de sabe? Enquanto isso, tem até um caso que ocorreu, eu fui advogado deles, e eu acho legal colocar assim. Eu fui advogado dos menores. Você lembra de uma briga de torcida que teve no Santa Cândida? Da Fanáticos, que é do Atlético. Sim. E um deles, dos caras do Curitiba, quase morreu. Né? Sempre acontece. Sempre acontece. Eu fui contratado para defender um dos menores que estava nessa briga. Tem vídeos do moleque lá, mas o moleque não deu uma porrada. Ele só estava do lado. Né? Ele foi condenado por um ato infracional análogo ao homicídio. Uau! É forte para um moleque. É forte. Ele respondeu tudo isso preso. Mas de menor? De menor? Preso? Preso. Tem um lugarzinho só para menor, que não é um presídio. Agora não vai vir aqui o... Uma instituição, é uma instituição para recuperação de menores. É tipo uma FEBEM. Não é bem uma FEBEM. Ele fica junto com a delegacia do menor e do adolescente e com o fórum do menor e do adolescente. Fica tudo junto ali. Mas eles têm várias atividades, sabe? E eles foram condenados. Ele mais um outro menor. E umas semanas atrás teve o júri dos maiores. Os maiores foram absolvidos. Ué, e que justiça injusta é essa? Que coisa triste. Porque o juiz, no caso do menor, queria dar uma lição neles. O juiz, no caso do menor, mas foi não bom. Soltou. Foi bom que eles ficaram presos. Você acha que isso foi positivo? Agora o moleque queria fazer concurso para PM, não pode. Ele queria entrar no exército, não pode. Tinha que ter outro tipo de ressocialização desses moleques. Exato. Curso, obrigado a fazer um curso. Agora, qual que é a cabeça de um moleque desse? Ele não tiver uma cabeça boa, a chance dele despirocar é muito grande. Então, poxa, o sistema nos dá formas de lidar com isso. Agora, o juiz quer dar uma lição? O juiz não está ali para dar lição. O moleque podia responder solto. Eu acho assim que o tipo de punição para menores que são assim, que nunca cometeram, nunca foram presos, nunca se reincidiram, teria que ser obrigado a estudar um curso que foi dito lá, uma mecânica, né? Fazer um curso profissionalizante obrigatório. Sim, eles foram condenados a isso, né? Ele dali da sentença ele já foi para casa e teve medidas ressocializadoras. Eu não vou lembrar agora, mas acho que perdurou pelo menos uns 3, 4 meses esse processo. 3, 4 meses que ele ficou analogamente preso. Na prática ele estava preso. Sim. Né? E tudo com laudo das psicólogas do lugar falando assim, não, ele cometeu um erro. Quer dizer, só que ele não bateu na pessoa. A justiça depende muito do que o juiz acha, a opinião do juiz. Exatamente. Não sei se você sabe que a primeira instância... É isso que eu quero Chile, dizer. No Chile. A primeira instância no Chile, além de ter o juiz das garantias, já há muitos anos, ela é decidida por 3 juízes. É um colegiado. Já na primeira instância. Então, acho que aí já não progride mais daí. Daí o cara já... são 3 cabeças falando se vai condenar ou não, do que uma só. Sim. Então, olha como que o Chile está na frente do Brasil na questão do processo penal. Sabe? A decisão colegiada, ela é mais acertada, porque são 3 pessoas que vão discutir. Não, eu acho isso. Não, mas veja esse ponto. Né? Sai um pouco do endeusamento. É que no Brasil existe mesmo assim uma síndrome do Deus do Olimpo em tudo. Tanto na OAB, que eu percebo que tem esses problemas. Está passando, a OAB está passando. Está entrando profissionais
tudo está passando. O direito todo está sofrendo uma grande transformação. Uhum. Né? E essa grande transformação eu vejo desde que eu estava no banco da faculdade, que não faz tanto tempo assim, que eu me formei tarde, mas está atualizando. Só que vai demorar ainda, sabe? Eu acredito que em uns 20 anos a gente tem um judiciário mais novo, né? A gente vê decisões muito boas de juízes mais novos, decisões muito boas de promotores mais novos. Que bom. Né? É que uma a gente esperança consegue aí. sentar, conversar, sabe? E daqui a pouco esses juízes agora, daqui a alguns anos, vão virar os desembargadores. Então a gente tem, né, um juiz que estava em Piraquara, na vara criminal de Piraquara, o Dr. Sérgio Bernardinetti. Ele é extremamente caneta pesada. Só que ele é extremamente justo. Sim. Eu já vi ele absolver um cliente meu que foi preso com uma quantidade considerável de droga porque a droga sumiu. No meio do processo, não teve o exame toxicológico para saber se a droga era droga. Ah, então. O que o Não Dr. tem Sérgio como fez? provar. Absolveu, não tinha materialidade. Quem que errou? A polícia. A droga estava com a polícia. E quem é que julga um policial infrator? Um policial que pede propina, que pede... O militar pela justiça militar, o civil pela justiça comum. O civil pela justiça comum. A única diferença deles é que eles ficam no complexo médico penal, né? Ali e durante a instrução, se eu não me engano, não sei se eles ainda ficam, mas policial civil ficava preso na delitos de trânsito, na furtos e roubos de veículos, furtos e roubos de veículos, e os delegados no COP. Depois eles são transferidos porque se eles forem para uma cadeia comum, os presos matam ele lá dentro. Não dá. É a mesma coisa porque que advogado não pode ser preso preventivamente. Ou tem que ter um lugar especial, porque você lida com isso. A chance de... Sim. é muito grande. É. Não é uma benesse pra gente. É um direito que a gente tem porque, do jeito que... Você já, dentro do seu caminho aí, você já teve que julgar um estuprador? Ele foi seu cliente, o estuprador Já. foi seu cliente? Como Já. foi essa experiência aí? Eu fui dativo. Ah. Explicar. A advocacia dativa, ela é uma... Nós somos nomeados como advogados para determinados casos onde a pessoa não consegue pagar advogado e a Defensoria Pública do Estado não consegue abarcar isso. E nós somos pagos pela Procuradoria do Estado. Então é uma lista da OAB que você entra, tudo. Eu fui nomeado para fazer o final do processo de um estupro de vulnerável. E comecei a pensar, olhei o processo, se é nomeado, você já tem acesso ao processo. E eu comecei a ver uma série de nomeações que os advogados, não vou fazer. Eu fiquei refletindo sobre isso, acho que uns 2, 3 dias. Porque você sabe que o teu cliente é culpado, você vai defender ele do quê? Daí fui, eu tenho uma relação muito legal com a minha esposa. E a gente tem uma filha de 7 anos, então é uma coisa que pesa pra gente. Daí eu falei pra ela, falei assim, eu vou pegar esse caso. Eu vou pegar esse caso pelo seguinte, esse cara, se fez ou se ele não fez, ele tem que ter direito a uma defesa técnica. Né? E se eu não pegar esse caso, o próximo a mim não vai pegar, o outro também não vai pegar, o outro também não vai pegar, vai prescrever. Então, vamos pegar. Eu vou pegar esse caso, vou inquirir as testemunhas, vou inquirir ele e vou fazer a alegação final. Então, o único caso que eu peguei assim, e no final da audiência, ainda falei para juiz e para promotora, eu falei assim, excelência, estou pegando isso aqui porque vi que está basicamente há 6 meses, vocês nomeiam advogado, o advogado sai. Nomeia advogado, o advogado sai. Então, para realmente ele ter esse direito do processo dele, do devido processo legal dele, e ele conseguir, e o Estado conseguir puni-lo, então eu peguei por conta disso. Mas nunca... E se prescrever, ele ia... Prescreve a apresentação punitiva, o Estado não pode mais punir ele. E daí... Então foi bom que, nesse caso, eu entendi. Porque... Para correr o processo.
Ele estava preso já por outras coisas, Aham. né? Puxa vida. Mas foi uma visão diferente que eu procurei ter para... Porque eu acho que nesses casos, assim, de você defender alguém que é culpado, deve ser difícil ser advogado, né? Então, ninguém quer pegar, mas se não pega, prescreve, a pessoa vai solta. Então, é melhor que tenha um advogado, nesse caso, né? Como aconteceu, como você falou, né? A gente trabalha muito para ensinar a ensinar a polícia a trabalhar, ensinar a promotora a trabalhar. Você vai pegar umas coisas... E se cuida do direito de todo mundo. Você pensa assim, que se a polícia invadiu, mandou parar um carro de um traficante, estava cheio de droga, mas não tinha motivo nenhum para ter parado ele. Ela pode parar o teu carro? Ela pode parar o meu carro? Uhum. Eles não têm o direito de fazer isso. Uhum. Então a gente... o cara foi preso, indo pro Largo da Ordem, sexta-feira à noite, com um monte de droga no carro. Não pode. Mas a polícia podia ter parado? Não. Tem que ter um fundado motivo. Tem que ter uma denúncia. Senão é um abuso da autoridade. Sim. Uma denúncia, uma investigação prévia. Uhum. Né? Porque tem que bater em todo mundo. Pô, se a polícia bate em bandido, ela pode bater em você. Ela pode bater no teu filho, na tua mãe. E vira bagunça. Eu acho que a polícia tinha que parar todo mundo, que sentir que tá suspeito ali. Sem ter que ter uma denúncia. Porque é assim. Mas tem que ter um justo motivo. Ela não pode parar, porque eu não gostei da cara dele. Pode ser abuso de autoridade. Pode ser abuso de autoridade. Mas, doutor, falando nas questões dos inquéritos do 8 de janeiro, não sei se o senhor está por dentro desse assunto já. É muito, muito por cima. Eu decidi não me adentrar, porque eu acho um absurdo o que está acontecendo e não vejo muita saída para o que está acontecendo. Né? Eu não vejo muito para onde correr. Em comparação, mas tem as minhas opiniões. Então, em comparação à Lava Jato, por exemplo, né? Você acompanhou a Lava Jato, você sabe como é que aconteceu as coisas lá, e Lula, tá? Lula, ele foi preso aqui em Curitiba, mas depois ele foi solto por causa desse negócio de instância, né? Porque disse que não podia ser julgado aqui em Curitiba. Gostaria que o senhor explicasse para nós e para os ouvintes o que são essas instâncias, quais a atribuição de cada instância e como é que funciona isso? Tá. Processo criminal, vou primeiro explicar as instâncias. Sim. Tá? E depois a gente vai para a parte do processo do Lula, que eu acho que é bem interessante as pessoas saberem o que realmente aconteceu. Uhum. Primeira instância é um juiz e um promotor que vão julgar o caso. Então é o juiz único, singular, que vai julgar. É a primeira parte do processo. Se foi condenado ou se foi absolvido, a defesa e a acusação podem apelar dessa sentença em primeira instância e ir para a segunda instância, Sim. que são nos tribunais, onde Sim. o cidadão vai ser julgado, dependendo do crime, ou pelo pleno, que são todos os desembargadores, ou por uma Câmara Criminal. Normalmente é por Câmara Criminal. Nessa Câmara Criminal vai ter um desembargador relator, que ele vai relatar todo o processo, um revisor, que vai revisar tudo que o primeiro desembargador relatou, e um vogal, que seria o voto ali para... E daí tem julgamentos de 3 desembargadores, julgamentos com a Câmara inteira. Então, essa é a segunda instância. Daí as pessoas falam terceira e quarta instância. Isso não é bem por aí. Tem as instâncias superiores. Por que as instâncias superiores? Porque o Superior Tribunal de Justiça lida com algumas questões, é só processual daí. A gente não está falando de mérito. A gente não está falando se ele fez ou não fez. Mas se foi bem processado, tudo. Então o superior julga determinadas questões processuais e o Supremo julga outras. Então, nós temos, ao meu ver, 3 instâncias. Sim. Primeira, segunda e superiores. Nas superiores, você pode tentar aqui e pode tentar ali. E pode tentar nas duas. Né? Agora, minha opinião pessoal. Isso é só para quem tem dinheiro. Ixi. Então, uma coisa que eu queria... As instâncias superiores podem julgar crimes de pessoas comuns? Crimes comuns? Depende
muito o entendimento deles e o regimento interno deles. É. Eu acho que não. Pelo que eu estudo, eu A acho su- que não. Mas é, hoje em dia, O que está na lei. Não, os guardiões da Constituição estão falando que sim. então, mas o que Que está eles na têm a lei. competência para isso. Mas o que está na lei e na Constituição é que não pode. Que não pode. A pessoa tem que ir pro juiz e piso, ele não tem foro privilegiado. Então, ou seja, a Suprema Corte nossa, de lá de Brasília, eles podem julgar crime de pessoa comum ou só que tem foro privilegiado? Só que tem foro privilegiado. Só Então. quando a competência original é do Supremo. E no caso dos crimes, que assim, a gente começa a ir para outras coisas, né? São crimes comuns, que pela leitura dos ministros viraram crimes contra a democracia. Estão fazendo tipos penais novos agora. Sim. Para puxar a competência para eles. Tá? Mas só para dar todo mundo que gosta de futebol já pensou se o atacante, o goleiro e o juiz fossem a mesma pessoa? É o que está acontecendo lá. É o que está acontecendo lá. É porque o Lula, ele foi acusado, foi preso aqui em Curitiba, né? E ele foi solto, né? Porque aqui em Curitiba, segundo o que a Suprema Corte falou, ele não tinha foro privilegiado, que ele era ex-presidente, né? Assim como o Jair Bolsonaro é um ex-presidente, não tem mais foro privilegiado. O que aconteceu com o Lula foi o seguinte. Começou toda aquela investigação, né, da Lava Jato, e eu não lembro por que ela foi processada aqui em Curitiba. Daí, durante as investigações, chegou ao nome do Lula. Só que o que, em tese, o Lula tinha feito, ele tinha feito em Brasília. Sim. O Sérgio Moro veio e puxou a competência para ele. Não, eu já estou com a investigação, eu vou processar o Lula. Todos os juristas criminais falavam assim, não é aqui. Não é porque tem uma investigação da Polícia Federal do Paraná que tem... a conexão dos crimes não puxa a competência para o Paraná. A competência é de Brasília. Então, isso deu a entender... Então, eles usaram isso para poder tirar o Lula daqui. Tirar ele da cadeia? Não. Daí, Lula foi julgado pelo Sérgio Moro, foi apelado, foi para o 2º grau, que no caso da Justiça Federal é em Porto Alegre. Porto Alegre condenou. E naquela época, não sabemos por quê, mas parece que naquela época era conveniente ter um Lula preso. Daí, ao arrepio da Constituição, o Supremo Tribunal Federal autorizou o cumprimento de pena antes do trânsito em julgado. Ou seja, o Lula ainda tinha as instâncias superiores para apelar. Mas, pelo entendimento à época do Supremo, naquela época, o Lula poderia antecipar o cumprimento de pena, o que a Constituição é extremamente contra. Então, Nisso, a o Suprema Sérgio Corte Moro achou que poderia prender o Lula. Foi a Suprema Corte, então, que falou, não, pode prender. que chancelou que fosse dada... Era conveniente para eles, conveniente. Isso na minha visão particular. Porque isso também, da mesma forma como o 8 de janeiro está arrepio de várias leis, isso também era arrepio. A metade do Brasil ficou feliz com o Lula preso. Só que, hoje em dia, se o Lula pode ser preso, qualquer um pode ser preso em segunda instância. Pois é. Abre precedente. Para todo mundo. É. Sabe? Então, se a lei fosse cumprida como deveria na época, quem tinha que julgar o Lula é a Suprema Corte. Não, era a Justiça Federal de Brasília. Justiça Federal de Brasília. Por que eles não fizeram isso? Não quiseram se envolver nisso? Não sei te dizer o porquê que deixaram tudo isso chegar a esse ponto, porque, ao meu ver, parece que a história está se repetindo. Eles querem prender Bolsonaro. Todo mundo vendo que está errado e continuam fazendo. Ninguém pode falar que o Sérgio Moro é um ignorante na lei. Não, ele foi um excelente juiz. Ninguém pode falar Mas ele que o quis Dallagnol... prender o Lula, porque prender o Lula na época era o que o Brasil queria. Então ele pegou para si a glória, eu acho. É minha opinião pessoal agora. Eu também. Ele queria essa glória para si. E o pior é que eu achava que ele tinha feito isso para ser
ministro do Supremo. Não, Ele não quis. Ele não quis? O Bolsonaro ia dar para ele. Ia dar, mas Ele não quis. Eles estavam tranquilinhos. Ele pisou, né? Ele pisou na bola. Mas daí o que aconteceu? Os advogados do Lula chegaram e falaram assim, ó, Sérgio Moro tem que deixar muito claro que quando a gente fala de competência, que o Sérgio Moro não era competente, não é que ele não era apto. Uhum. É que o local de processamento não era Curitiba. Em dado momento, o Supremo virou assim, pô, não era Curitiba mesmo. Ué, mas agora que vai falar isso? Depois de tudo? E o que acontece com o processo? A partir do momento que a competência veio para Curitiba, é tudo nulo, faz de novo. Mas ninguém fez mais nada. Prescreveu. De propósito. Prescreveu. Eu acho que foi de propósito, é a minha opinião, né? Prescreveu. Tá? Agora volta toda essa bagunça, que tá uma bagunça. O Supremo não nos dá a mínima segurança jurídica para trabalhar. Sim. Tem juiz querendo prender condenado por homicídio em primeiro grau. Que não é atribuição dele. E não é atribuição dele, da Suprema Corte. E o que acontece? Vamos para a parte prática, né? Até para os tios e para as tias não acharem que está defendendo o bandido. Uhum. Mas se eu tenho um cliente solto que está respondendo um homicídio. Uhum. Lógico que eu, Carlos, não faria isso, mas vejo uma grande possibilidade de colegas fazerem. Uhum. Eu viro para o meu cliente e falo assim, eu acho que era melhor você não ir para a audiência. Porque se você for condenado, você vai ser preso. O meu cliente criminal, ele pode falar assim, eu não vou na audiência. Isso é o problema dele. Uhum. A audiência ocorre com ele ou sem ele. Sim. Vai ser decretada a revelia, ele vai perder uma grande chance que ele tem para se defender. Mas e vai ser um foragido. Vai ser um foragido. Ah? Então, qual que é a chance de a gente... Qual que vai ser a métrica daí daí a gente começa a aprofundar um pouco mais. Se réus soltos não estão indo para o júri, qual que é a chance do juiz, do tribunal do júri, dar uma liberdade provisória? Nenhuma. Então, olha como o problema está lá em cima, é inatingível na gente e começa vindo para baixo. Isso reflete em todo mundo. Parece que as coisas saem da maneira certa de baixo, quando chega lá em cima, retrocede. Bagunça e volta. Ai, assim vai ficar é um terno vai e vem. Uhum. E no caso de autoridades, como o presidente da República, no caso Lula, que foi solto aqui, o que aconteceu? Ele ainda é um criminoso. Ele foi descondenado? Aquela condenação não existiu. A condenação não existiu. Não existiu, o crime prescreveu. Ou seja, é como se não acontecesse nada. Exatamente. Mas não é que ele foi descondenado. A condenação dele não existiu. No mundo jurídico ela não existiu. Ele não poderia ter sido processado. E o dinheiro, aquele dinheiro que teve que voltar pro Lula. Como é que a gente consegue aceitar um negócio desse quieto? Como é que a gente pode... Tem que prestar um pouco mais de atenção em quem a gente vota. Mas não é em quem a gente vota para presidente. A base. Porque as pessoas têm que saber como é que funciona. E não é como é que funciona a política. Como é que funciona o sistema político no Brasil. Que ninguém lembra para quem que eles votaram para vereador e para deputado. Eu tenho trabalhado nisso. Fundamentais. Eu tenho trabalhado. É para isso que tem o grupo das tias e os tios do Zap. É o fundamental. É você saber quem que faz a tua lei. Não adianta você bater no presidente da República, bater no prefeito, bater no governador. Eles são executivos. Eles são do poder executivo. Eles têm que executar as leis. Né? Tem que executar a lei. Primeiro vereador que fala em campanha assim, não, eu vou mexer na polícia militar. Ele não pode mexer na polícia militar. Porque não é. Não é. O Estado é o governo federal. Então, eu acho muito que a pessoa tem que prestar atenção. Aí eu acabei com o churrasco de Dia dos Pais na minha família quando eu comecei a explicar como é que funcionava o coeficiente eleitoral. Sim. Que você não vota na pessoa, você vota no partido. E daí tem um pleito interno no partido que quem ganhar aquele pleito pega lá. Quem tiver maior número de votos. Ou se puxa, consegue mais. É bem complexo. Cadeiras, são cadeiras. Por que só eu sei isso?
Pois é. Porra. As tia do Zap já sabe tudo isso. Todo mundo na minha família é formado, tem terceiro grau. Aham. Por que só eu sabia? As pessoas andam numa ignorância política gigantesca. Por isso que as fake news aí se aproveitam. Aproveita. Os aproveitadores estão aí, porque as pessoas acreditam em tudo. Eu acho que isso deveria ser dado no segundo grau. Agora ensino médio. Tinha que ter. Eu acho. Sabe? As pessoas não sabem lidar com as suas contas, com as suas finanças e não sabem votar. Na minha época tinha organização social e política. Pô, matéria excelente. As pessoas aprendiam as leis, aprendiam como é que funcionava o governo, né? A história real do país. Porque um vereador que não conseguiu se reeleger foi professor meu, na Curitiba, o Dalton Borba. E, um vereador assim muito combativo, fiscalizador mesmo, porque o trabalho deles é fazer lei e fiscalizar o cumprimento das leis. Sim. Um super profissional não foi reeleito. Sabe? Professor Tem de direito gente muito boa. constitucional não foi reeleito. A própria Câmara Federal, eu vi essa última campanha para presidente da casa, né? O que aconteceu? Quem eram os melhores candidatos? Marcel Van Hatten, na Câmara dos Deputados, e Girão, né, no Senado. Eles eram os melhores, as pessoas que a gente confia. Mas o que aconteceu? Que se não fosse apoiado ao Alcolumbre, não ia ter como a direita ter espaço. Foram negociações. Sim, uma negociação. E daí as pessoas não entendem, ficam às vezes com raiva do presidente, porque pelo menos uma beirinha ele tem que pegar, porque senão a esquerda toma conta. Então são negociações, esse tipo de situação que eu acho que o povo precisa entender. Sim, porque eu me lembro como é que funciona? E a gente sabe que os melhores, eles seriam os melhores, o Marcel e o Girão seriam os melhores. Mas eles tinham chance de ganhar. Porque a maioria é da esquerda. Aí os acordos, o pessoal da esquerda, tudo votar no Alcolumbre. Que para mim é uma pessoa que não vale nada. Desculpa aí, o Alcolumbre, mas não tem nada de bom. Mas prometeram lá uma secretaria, né? Então, infelizmente, a gente tem que viver nesse país com tanta insegurança jurídica que parece que as pessoas se desanimam. Você não sabe se você vai ser defendido ou acusado, mesmo você estando certo. Quando estava ali em 2022, a eleição presidencial, todo mundo colocando Bolsonaro aqui, Lula aqui, Bolsonaro aqui, Lula ali. Eu só falava assim, cara, mas ninguém está percebendo que quem manda nessa bagunça não é nenhum dos dois. Verdade. Eu também acho. E que, eventualmente, naquela data, era interessante para quem manda no país, que eu não acho que é uma pessoa. É claro. Eu não acho, eu não ponho só... Quem que escolheu e elegeu o candidato, para mim, já falo de uma vez, foi a Suprema Corte. Quem é que era o presidente lá? Era Barroso na época. Não era o Alexandre de Moraes? Não, da eleição? Na época era o Barroso. Sabe? E assim, eu vejo todos os ministros da Suprema Corte são profissionais altamente qualificados. Eles são muito inteligentes, muito preparados. E nessa grande preparação deles, eles dão decisões gigantes que, se as pessoas não sabem conflito de competência, vão conseguir ler uma decisão de um ministro. As pessoas não têm educação para ler aquilo. E eles falam assim, não, agora eu acho que é isso. Não, mas eles têm esse arcabouço para fundamentar. Eles sabem como fundamentar aquilo. Mas eles... Então, eu não sei se eu concordo com você nisso, que eles estão bem preparados. Você veja o Toffoli. Ele reprovou no teste da OAB várias vezes. Mas ali, fora eles... E ele é um juiz da Suprema Corte hoje. Fora eles serem preparados, eles são auxiliados por juízes federais também, né? Sim. Então tem o corpo técnico ali. Tem um corpo técnico, mas eles fazem o que eles querem. Eles mandam o corpo técnico fazer a decisão que eles querem que seja feita. Isso infelizmente, é o normal, porque juízes fazem isso, desembargadores fazem isso. Minha Nossa Senhora. É a nossa justiça. E a gente fica batendo cabeça como advogado o tempo todo para conseguir manter a justiça. Tá. E quando eu defendo
a liberdade de uma pessoa, eu estou defendendo a liberdade de todo mundo. Então, no caso daquela moça que pintou, está falando muito dela, e o Brasil inteiro está falando, ela passou batom na estátua. Recebeu uma pena de 17 anos. Você está por dentro desses inquéritos, sabe? Eu dei uma lidinha nisso. Então, por que ela foi penalizada por 17 anos de cadeia? Eu não li a sentença, mas eles estão aplicando outros tipos penais, eles estão fazendo tipos penais, crime contra a pátria. Eles fizeram uma salada de fruta. A única forma disso mudar é começar a protocolar ações contra essas pessoas no Tribunal Internacional Penal. É o que está sendo feito, né? Alguns deputados estão aí trabalhando nisso. A gente tem uma esperança, uma luzinha piscando no fim do túnel, mas está bem distante, né? Então, eu estive com o Dr. Chiquini na sexta-feira, nós estávamos falando sobre a questão do Bolsonaro, que eles querem achar um jeito que, segundo o Dr. Chiquini, a única coisa que eles têm é a delação do Mauro Cid. Só que não tem materialidade. Existe lá uma delação premiada, a única coisa que eles estão se pegando. Desculpa, doutor Chiquini, mas eles não precisam de materialidade para fazer nada nesse país. Na verdade, não, seguindo a Constituição precisaria, mas eles são Deus. Lógico como que Deus. Precisaria. Então, aí que está o problema. Eu concordo com o doutor Chiquini. Falta materialidade. Sim. Mas não precisa. Porque agora não está mais precisando. Se for seguir o devido processo legal, tinha que ter materialidade, mas não tem. E eles estão querendo arrumar, pegar essa delação do Mauro Cid para condenar e prender o Bolsonaro, no caso. Ele já foi inocentado de todas as outras coisas que ele foi acusado. E não tem como achar dentro de um processo um motivo para prender o Bolsonaro. Então é sobre isso que o povo está revoltado. Sim. Porque, se eles querem prender um cara inocente como o Bolsonaro, que a gente acha que ele é inocente, até onde a gente sabe, ele é inocente. Quanta injustiça pode acontecer com aquele povo que está lá? No dia que eles foram presos, foi que nem Auschwitz. Eles colocaram dentro dos ônibus, levaram para uma cancha de esporte, pessoa. Foi horrível aquilo. Aquilo foi um crime. Então, você como advogado, você deve ter muita experiência de muitas coisas, né? Você acha que, pensando assim, nos juízes aqui da primeira e segunda instância, são pessoas ótimas, que querem fazer o trabalho certo. Você acha que existe uma chance desse juiz de cá e fazer alguma coisa para barrar aquele povo lá que está fazendo tudo errado? Porque, eles eram para ser o exemplo do país, Eles eram para ser o exemplo do país, mas não... Esse que é o problema desse julgamento deles. Eles já estão na última instância, eles já estão num tribunal superior. Hierarquicamente superior. Né? E eles querem colocar foro privilegiado, que volte, que os ex-presidentes tenham um foro privilegiado para poder condenar o Bolsonaro, porque até então não é atribuição da Suprema Corte condenar pessoas que não têm foro privilegiado. Então, por isso que eles estão trabalhando para que o Bolsonaro receba o foro privilegiado, para eles terem condições de julgar. Eles estão analisando uma forma prática. Estão tentando fazer alguma coisinha que mexa ali para conseguir condenar o Bolsonaro. Né? Para conseguir que isso daí vá para as mãos dele. Né? Eu acho que nesse jogo tem muita coisa sendo jogada agora, ainda mais com a eleição do Trump. É isso que eu ia perguntar. Então a gente tem que esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Tá sendo muito ventilado. Eu realmente, Naná, não tô prestando muita atenção nisso, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as nossas coisas, cuidar dos nossos criminhos, né? Crimezinhos. Mas eu acho que vai vir alguma pressão internacional. Nem que seja do Tribunal Internacional. Tomara que Porque alguma senão coisa eu não aconteça. consigo ver
saída. Muita saída. A gente já, segundo o doutor Chiquinho, a condenação já está pronta. Mas é claro, porque a pessoa que investiga, a pessoa que denuncia é a mesma. E já que Você, como um professor universitário pode ensinar o direito se a própria Suprema Corte, que deveria ser aí a guardiã da Constituição, pisa na lei? Como é que fica? Infelizmente, eu não sei. A gente, como povo, eu acho que assim, a Suprema Corte hoje, no nosso país, é o câncer da sociedade. É o que faz o país não crescer como deveria, tanto moralmente, financeiramente, porque você não viu que eles contrataram cento e poucos seguranças e motoristas particular? Você viu essa notícia hoje? Não vi. Não vi hoje. Mais de 100 funcionários só para servir a segurança deles. E veja quanto dinheiro público vai aí. Tem um carinha lá só para colocar lá a roupinha neles. Ganha lá mais de 5 mil reais. Então, a gente está vivendo aí numa injustiça de todas as formas, né? Porque lá na ponta dessa corda tem nós, os pobres, né? Então, o nosso país está virando uma sociedade comunista. Mas aí tá. O problema disso é que as pessoas não entendem qual que é o problema. E ficam brigando por Bolsonaro e Lula. Uma coisa que não vai sair do... O que você acha que nós, como povo, podemos fazer sobre essa questão aí? Tem alguma coisa que a gente, como povo, pode fazer? Votar bem em senadores. São os senadores que vão conseguir mexer alguma coisa ali dentro. Foi o que o doutor Chiquines disse também. A gente aqui em Curitiba, a gente tem aí algumas opções aí, espero que o povo saiba votar. O problema é que nossos 3 senadores não conseguem fazer isso. Tem que ter mais gente séria nesse país. Sim. Que votem. Né? O que a gente vê pelas últimas eleições, que a direita está se fortalecendo cada vez mais. Sim. Tomara que a gente tenha a maioria lá. Né? Então, você que está me vendo agora, olho em 2026. Vai ser onde nós vamos poder escolher 2 senadores. Prestem muita atenção. Se você tem dúvida sobre se aquele senador que você votou vai te representar lá dentro, ajude-o, tá? Porque, infelizmente, os nossos aqui do Paraná, que é o doutor senhor Orio Visto e o senhor Flávio Arnes, o doutor Sérgio Moro aí, né, arregou para a Suprema Corte, né, e vai querer ser o governador em 2026. Vamos, né, vamos questionar todas essas coisas, nós precisamos cobrar, nós somos agentes fiscalizadores, tá? Então, existe uma hierarquia na política. De baixo para cima é povo, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da Suprema Corte. Se nós somos a base, se nós não prepararmos a base com os valores que nós queremos, o resultado vai ser o que a gente está tendo aí no país. Então, muita consciência, né? Doutor Zimmermann, obrigado pela sua fala esclarecedora. Eu sei que muitas pessoas aí vão começar a entender como é que funciona esse lado técnico dessa justiça, né? Somente do direito penal, porque nós estamos tratando no país de direito penal. É crime. Sim. Né? Não é uma questão familiar ali de divórcio e pensão. Não, é direito criminal. Né? O povo do bem está sendo julgado como criminoso. E os criminosos estão sendo aí soltos pela justiça. Então, a justiça não está sendo justa nesse caso, né? Sim. E você, como advogado, está tentando nadar nesse rio aí com a correnteza bem forte, né? Nessa bagunça que a gente vive no mundo jurídico. Tentando fazer o seu melhor. Doutor, diga quais são as suas redes sociais, onde a gente pode encontrar você se quiser fazer alguma pergunta ou mesmo se é seu cliente. Minha rede social é fechada, é privada, né? Mas eu posso deixar com vocês o meu número de celular, atendo o celular pessoal, que eu atendo o cliente. Então, eu estou online 24 horas por dia. Consegue me encontrar no 419-8865-2612. Isso. Então, hoje foi um programa que até para aqueles estudantes de direito
aprender alguma coisa, né? Eu espero que os jovens que estudam direito possam ter aprendido e anotado aí, porque é importante, né? E já sabendo que esse caminho não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil e é muito diferente do que a gente aprende na faculdade. É, muito né? diferente. A vida real é outra. A prática é outra. É mais difícil, mais complexa. É mais difícil, mas também é mais excitante. É mais legal, não é uma coisa... É mais legal. Ai, que bom. Pelo menos, gente, é mais legal, ele disse. Então, continue estudando o direito, tá? Para quem tem essa vocação. A gente precisa de novos... Isso aí. Renovar a justiça. Para vocês que estão na Rádio Paraná Oficial, vocês podem se inscrever no meu canal, a Tia Pode, no YouTube, e o meu Instagram, @tias e tios do Zap. Obrigado pela audiência. Até mais.